na linguagem de hoje, Gálatas capítulo 6, versos 7 ao 10. Ele diz assim, na versão linguagem de hoje: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Vou repetir. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Olha que coisa linda. Não nos cansemos de fazer o bem. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Não nos cansemos de fazer o bem. Olha a exortação de Paulo para nós. Pois, porque se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Se você não desanimar, chegará o tempo da sua colheita. Se eu não desanimar, chegará o tempo certo em que eu farei a colheita. Portanto, verso 10, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Diga glória a Deus. Esse é o tipo de texto que você lê, relê, anota, pensa, medita, e você olha para o texto e fala: meu Deus, aqui tem ensinos muito simples, mas por que nós temos tanta dificuldade de praticar? É um texto relativamente simples, mas ao mesmo tempo é um texto profundo, é um texto que nos confronta, é um texto que ele nos leva para o nosso cotidiano, é um texto que faz com que a gente precise parar e rever como que nós estamos vivendo em determinadas áreas da nossa vida. Querido, eu tenho absoluta certeza que todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo na internet, querem uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de crescimento, amém ou não? Todos nós queremos isso. Ninguém deseja uma vida de tribulação, de guerra, de confusão, de contenda, de briga, de discussão. Quando eu ia me casar, acho que a minha esposa nem sabe disso, é bom a gente ser pregador, que a gente faz umas revelações assim, né? Aí a mulher chega em casa e fala: meu Deus, um dia eu estava pregando um casamento, falei com ela, falei no casamento que eu nunca gostei de carne moída, e ela gostava de fazer carne moída. Ela ficou escandalizada comigo. Você nunca falou, 10 anos de casado. E no altar a gente faz algumas revelações que a gente vai lendo os textos e vai lembrando. Quando eu ia casar, uma das coisas que eu tinha o maior medo era casar com a mulher briguenta. Sabe aquela mulher birrenta, de briga? Eu tenho a minha família, assim, eu sou meio assim também, sanguínea, às vezes a gente estoura. A minha família que manda são as mulheres. Então eu já fiquei de antena ligada, né? Aí comecei a vir para a igreja e entendi que mulher não pode mandar em marido. Entendi também que a mulher não pode ser essa mulher birrenta, porque o provérbio diz que é melhor viver no deserto do que viver com a mulher que é briguenta. E aí eu pensava assim: bom, eu sou um cara às vezes estourado, mas eu não sou um cara briguento. Teve lá o problema, eu me calo, né, e fico como a maioria dos homens, né, bicudo. Mas depois passa. Eu tinha pavor de ter uma casa onde eu vivia brigando, confusão. E aí no texto, Paulo escrevendo também, Paulo diz assim, olha, acho que é em Efésios ou Filipenses, que ele diz assim, ó, evite a gritaria, a confusão dentro de casa. Isso traz um problema sério para a nossa vida pessoal, financeira, emocional, relacional. O homem que chega em casa do trabalho, a casa dele já sabe, chega lá, é briga na serra, é confusão, esse homem não tem paz, os filhos não têm paz, a mulher não tem paz. Paulo, quando ele está escrevendo esse texto, ele nos fala que se nós queremos colher coisas boas, nós temos que plantar coisas boas. E nós já sabemos disso, amém ou não? Você sabe disso. Agora, por que nós temos tanta dificuldade de semear o que é bom? Por que nós valorizamos, muitas vezes semeamos o que não é bom? Muitas vezes nós semeamos aquilo que, como diz Paulo, o que eu não quero, eu faço. O que quero, eu não faço. É uma guerra entre nós. Mas nesse texto, ele nos alerta, ele abre os nossos olhos para essas questões de semeadura. E a primeira ideia, querido, o primeiro ensino que eu tiro de Paulo nesse texto,
é que Paulo, ele deixa muito claro que nós, diga assim, eu tenho a capacidade de escolher a semente a ser plantada. Eu e você temos a capacidade de escolher qual a semente que eu quero plantar. E isso independe do seu tempo de fé. Talvez você seja um novo convertido. Talvez você esteja caminhando agora na igreja. Aí você fala, mas eu sou novo convertido. Independente de tempo de fé, você pode, você tem capacidade. Você talvez é um visitante, talvez você nunca teve uma experiência com igreja, nunca você teve uma experiência com Jesus, mas deixa eu te falar, você tem capacidade, condições de escolher a semente que você quer plantar. O problema, querido, é que nós temos ao nosso alcance, todos os dias, as piores sementes. Todos os dias eu e você temos ao nosso alcance as piores sementes, semente podre, semente ruim, semente que não vai frutificar para o bem, semente que não vai gerar crescimento para nós. Nós temos acesso a essas sementes todos os dias, mas quem vai escolher? É eu e você. Aí entra os espirituais demais. Não, mas e o dito cujo carcará sanguinolento? Irmãos, o diabo, ele realmente, ele quer para ele, o que ele quer fazer com a gente? João capítulo 10, verso 10. O que Satanás quer fazer com a sua vida? O que Satanás quer fazer com a sua família, com o seu futuro? Ele quer destruir, ele quer acabar, ele quer matar, ele não quer que você tenha futuro. Você sabe o que Satanás quer? E a gente sabe que Satanás nos influencia sim, mas muitas sementes que nós temos plantado, nós é que temos ido lá e colhido, pego e plantado. Então o que eu quero dizer para você que Paulo está dizendo, que nós temos sobre nós e em nós, aquele que faz com que nós possamos escolher a melhor semente, que é Jesus. Por isso que uma pessoa que está caminhando hoje na fé, e ela não sabe escolher bem, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém mais maduro, para dizer para ela, essa semente não é boa. Essa semente não vai gerar para você nada. É por isso que você precisa ter perto de você pessoas com uma fé maior do que a sua, pessoas num tempo melhor de fé. Não dá para você caminhar sozinho e escolher sozinho, porque você vai escolher errado. Você vai escolher errado. Quando eu leio um texto como esse, irmãos, eu vejo como que Deus, eu reconheço como que Deus ele me ama, e como que Ele ama a mim e a você. Porque Paulo, quando ele deixa um texto para nós, ele está dizendo, você tem opção de escolha. E isso depende da sua fé, do tempo de fé. No livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, vou provar para você que independe de tempo de fé. No livro de 1 Samuel capítulo 2, fala sobre um homem de Deus, chamado Eli. Esse homem era profeta, esse homem era juiz de Israel. Esse homem, ele foi juiz de Israel 40 anos. Este homem, a Bíblia diz que Deus manda um profeta para ele, dizendo para ele, Eli, eu escolhi você quando seus pais estavam no Egito. Quando os seus pais estavam presos no Egito, eu chamei a sua família, eu chamei os seus pais e dei uma palavra de bênção para os seus pais, dizendo que eles seriam aqueles que estariam continuamente me servindo à mesa do Senhor, sacerdote diante do Senhor. E a geração de Eli veio sendo sacerdote. Mas Eli, mesmo sendo um homem experiente, Eli consegue fazer uma semeadura péssima na vida dos seus filhos. Os filhos de Eli automaticamente seriam os novos sacerdotes. Mas esses homens, a Bíblia conta que eram homens desrespeitosos, eram homens carnais, eram homens que aproveitavam a sua autoridade e manipulavam o povo, eram homens que queriam usurpar o povo, eram homens que não respeitavam a casa do Senhor, eram homens que não respeitavam as coisas de Deus. Irmãos, nós tivemos agora um congresso de mulheres que foi muito bom. Se você veio mulher, é pena que nós homens não pudemos, né? Nós como pastores podíamos entrar aqui, né? E assistir algumas coisas. Mas irmãos, as meninas contaram, minha esposa estava me contando, que algumas pessoas vieram para a igreja, e as meninas prepararam, arrumaram, botaram ali dentro uns produtos bonitinhos nos banheiros, as pessoas roubavam. E olha, irmãos, eu quero crer que essas pessoas não são pessoas que conhecem a Deus. Eu quero crer sim. Porque se são pessoas que conhecem a Deus, imagina o que elas estão semeando.
Imagina, irmãos. Irmãos, eu tenho uma coleção de livros, uma coleção de um escritor, que a gente sempre usa para nossos recursos, e eu estou procurando um livro desse, um livro grosso, grande, sumiu, e eu não sei quem pegou. Eu não sei quem pegou esse livro. Fui para o pastor Valteci, irmão, sumiu esse livro, e ele falou assim, parabéns, o meu também sumiu. E o mesmo volume. Eu falei, será que alguém pegou para fazer uma mandinga? Porque o mesmo volume 2 meu, volume 2 dele, sumiu. Irmãos, eu não consigo entender isso. O que essa pessoa está semeando? Por isso eu quero te dar uma palavra aqui, querido. Você que pega coisa emprestada do seu irmão e não devolve, você está semeando uma coisa muito grave na sua vida. Você que vai ali e compra o CDzinho pirata, o joguinho pirata, esses que ficam em laranjeira, olha só, isso é pecado, isso é erro. Hoje uma irmã da minha célula, a Gabi, ela mandou um vídeo de uma repórter da Tribuna, uma loirinha, que o nome dela é difícil de falar, aonde eles fazem uma matéria, ela dá uma opinião sobre uma pesquisa que sai no Brasil, que o brasileiro considera certas coisas que não é erro. Por exemplo, eu me lembro de alguns, furar fila, colar, receber troco a mais e não devolver. A pesquisa mostrou que os brasileiros consideram isso normal. Que semeadura! Aí nós olhamos lá para os governantes, não é? Tô ladrão! Hoje eu vi uma placa assim no carro, eu e minha esposa. Eu tenho vergonha de todos os políticos do meu país. Eu falei, bom, ele devia colocar ali, né? Eu tenho vergonha de quase todos, ou da grande maioria, ou de grande parte. E embaixo ele devia colocar, tenho vergonha porque eu sou honesto. Tinha que acrescentar. É fácil você jogar pedra na casa dos outros, não é? Mas lembre-se do ditado popular que diz, o nosso telhado também é de vidro. Então nessa reportagem ela coloca isso, e eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, como é que pode? Se eu vou para a rua, placa contra os corruptos, e na passeata, e não sei o quê, mas eu chego lá, no meu negócio, no meu comércio, eu não dou nota fiscal. Eu vou comprar um negócio, eu dou um cheque sem fundo, e não acho que isso é problema. Eu vou ali e compro os piratinha, DVDzinho piratinha, o filmezinho piratinha, porque é mais barato, e levo para casa o piratinha gospel. Um piratinha gospel. Irmão, isso é pecado, isso é erro, está errado. Isso está errado. Aí eu pego o DVD emprestado ali da Kelly, nunca mais. Irmão, isso é pecado. Eu estou semeando, e o que eu vou colher? O problema é que nós queremos diferenciar as sementes. Essa semente pode, essa do DVDzinho pirata pode. Essa aqui de não dar o dízimo, não pode. Essa aqui de mentir, de enganar, de não devolver, pode. Irmão, não tem isso. Você tem que escolher a semente, você tem capacidade de escolher a semente. Nós precisamos, dentro da nossa igreja, dentro da igreja que você faz parte, dentro do universo cristão, nós temos que começar a escolher melhor as nossas sementes. Porque quem vai colher é você. Quem vai colher depois é você. E Eli, ao semear nos filhos dele a não disciplina, ao semear nos filhos dele o não tirar aqueles filhos do sacerdote, a expulsá-los mesmo do sacerdote, Deus, da mesma maneira que Deus deu uma palavra de prosperidade para Eli, Deus manda uma outra palavra para ele. Olha, Eli, você semeou tudo errado, então eu vou te dar uma palavra. A partir de agora eu determino que toda a sua família nunca mais será sacerdote em Israel. Toda a sua geração será morta. E aí a história vem e se cumpre. Os filhos morreram os dois no mesmo dia. Eli morre no mesmo dia que os filhos morrem. E a geração dele lá na frente, você vai ler lá no 2 Reis, a geração de Eli, ela é completamente dizimada. Não tem mais sacerdote da linhagem de Eli. Por quê? Escolheu a semente errada. Um sacerdote, um homem que foi 40 anos juiz de Israel, podia escolher muito bem, mas escolheu a semente errada. Tempo de fé não é desculpa para você escolher semente errada. Não é desculpa para mim e você
escolher errado. Não justifica a mim ou você escolher a semente ruim. Verso 9, Paulo dá uma outra lição para nós. O que nós oramos aqui, no momento que você vem na frente, verso 9, Paulo diz assim para nós: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eclesiastes 11:6 diz assim: semeie pela manhã, semeie à tarde, porque você não sabe qual prosperará, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, a Bíblia diz, eu e você precisamos perseverar em plantar a boa semente. Talvez, querido, hoje você não está vendo os bons frutos das suas boas sementes. Talvez você não esteja colhendo os frutos bons que você plantou, mas deixa eu te falar, o texto está dizendo, Eclesiastes 11:6 também está dizendo para você, haverá uma colheita. Vai ter uma colheita. Talvez você hoje não esteja tendo uma colheita muito boa. Talvez você esteja colhendo até alguns frutos podres. Talvez você esteja colhendo frutos que não é o que você gostaria. Talvez não seja o que você queria que você colhesse. Mas deixa eu te dar uma palavra de ânimo, querido. Continue lançando boas sementes. Estão se levantando contra você? Continue amando as pessoas. Continue tratando bem. Estão lançando contra você sementes que estão te arrebentando? Pega essa semente, joga fora e continue plantando sementes boas. Não é assim que Jesus disse? Amai ao próximo como a ti mesmo. Continue semeando, porque você vai vir para casa trazendo os seus feixes. Você vai vir para casa trazendo os seus feixes. É preciso que eu e você continue semeando. É preciso que eu e você continue semeando em todas as áreas. Porque esse texto de Eclesiastes está dizendo o seguinte: você semeia de manhã, semeia de tarde, semeia de manhã, semeia de tarde, não para de semear. Sabe por quê? Você não sabe se a semente que você plantou de manhã vai brotar, ou se a semente que você plantou à tarde vai brotar, ou se as duas vão brotar. O que ele está dizendo? Semeie em todas as áreas, aonde você for, semeie, porque todas poderão brotar para você. Pode ser que só de um lugar que você semeou brote, mas a Bíblia diz que pode ser que todas semeiem para você. Irmãos, esta palavra eu sempre tenho dito para o meu filho mais velho, Leonardo. Sempre eu tenho dito isso para o Leonardo. Agora, não sei se você sabe disso, mas ele está lá no Paraná. Está lá no Atlético Paranaense. E aí ele colocou no Face lá, eu pedi para ele, né? Como é que é aí, meu filho? Aí ele falou, pai, aqui é um lugar de doido. Que o negócio é doido, é coisa de primeiro mundo, está encantado, está maravilhado com a estrutura do clube, tipo europeu mesmo. Menino, um moleque de 15 anos. E eu sempre disse para ele, meu filho, ele ficou o ano passado, a igreja sabe disso, fizemos uma despedida para ele ficou quase um ano no Cruzeiro. Eu disse para ele, semeia aí coisa boa. Semeie coisa boa. Depois ele foi para o Botafogo, Fluminense, com um mês de cada um. Eu falei, meu filho, você está aí? Semeie coisa boa, porque você vai colher. Você vai colher. Todas as vezes eu tenho dito, minha esposa sabe disso, nós sempre falamos isso para ele, porque se ele semeia em um clube, semeia em outro clube, semeia em outro clube, irmãos, pode ser que todos brotem de uma vez, mas pode ser que aquele que ele semeou lá atrás, aquele que semeou um tempo depois, uma coisa eu creio, vai brotar na vida dele, vai brotar na minha vida, vai brotar na minha vida, vai brotar na minha casa. Eu tenho dito para ele, meu filho, eu não dependo de futebol. Não dependo disso, eu tenho meu ministério, eu não preciso. Minha família sabe disso, os irmãos que andam perto de mim sabem disso, eu nunca pensei e nem penso. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, já pensou? Ele estoura igual o Neymar? Eu falei, rapaz, eu não penso nisso. O que eu quero é que ele se realize como pessoa. Eu quero que ele realize o sonho dele, eu estou semeando. Bom, se brotar como Neymar, o que a gente pode fazer? Não é? Fazer uma festança e chamar a igreja. Vamos comer uns 5 boi aqui, porque... Agora, não vou reclamar. Eu não vou achar ruim. Mas eu não vivo por causa disso, irmãos. Falei com ele, meu filho, não vive por causa disso. Aproveita, desfruta. Você tem semeado e você tem colhido. Eu tenho semeado e tenho colhido. Sempre paguei todas as despesas para ele. Estou aí no sufoco, sem dívida, né? Assim, sem estar enrolado, mas... pagando ali no aperto. Dessa vez ele foi e não paguei nada. Já estou vendo aí alguma coisa brotar. Aí o agente falou assim, eu acho que ele vai receber um saláriozinho dos 500 conto. Eu falei, opa, é isso que a semente está brotando. Mas irmãos,
eu não vivo pensando nisso, nem ele deve. Você tem que semear crendo que vai brotar. Mas você não pode ficar amarrado nisso. A nossa função, Paulo está dizendo, não se desanime. Continue semeando, continue semeando, continue semeando. Deus vai fazer brotar no seu tempo. Agora, toda colheita tem um tempo. Toda colheita leva um tempo. Agora, pode ser que a sua seja mais rápido do que a do seu irmão do lado. Pode ser que aquilo que você vai colher vai ser mais rápido do que aquele irmão que está há muito tempo. Mas pode ser o contrário, mas uma coisa é garantido, querido. Vai brotar. Vai semear. Outra coisa que Paulo diz aqui, está no verso 10, ele diz assim, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que eu entendo nesse versículo, terceiro ensino que eu tiro de Paulo? Eu e você não podemos perder a oportunidade de sermos semeadores. Não perca a oportunidade de ser um semeador. Por isso que quando você vem num culto, e você vem participar de um culto, e há um momento de oferta, você não pode perder a oportunidade de ofertar. Você não pode perder a oportunidade de semear na vida de um irmão. Você não pode perder a oportunidade de semear em alguma área da sua vida. Querido, o egoísta, o avarento, o preguiçoso, nunca vai colher nada. Provérbios 24 diz assim, o preguiçoso vai procurar, mas não vai achar nada. Ele não semeou. Não semeia. Tem gente que quer colher sem semear. Tem gente que quer sentar e esperar que tragam para ele os feixes. Olha, mas ele não plantou, como é que ele vai semear? Se ele não semeia, como é que ele vai plantar? Provérbios 21, 25 diz que o preguiçoso, ele morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Nunca lança uma boa semente. Tem uma piadinha que me contaram. Quando eu fui lá na Bahia, quem contou foi um baiano. Eu não acreditei não, mas tudo bem. Diz ele que estava num cortejo, levando um camarada para o cemitério. O cara estava morrendo de fome. Aí alguém falou para ele assim, ô Antônio, pegar o nome do presbítero ali, né? Ô Antônio, como uma banana, menino. Aí ele olhou e falou assim, a banana está descascada, manhã? Tá não, então toca o velório. Falaram lá, baiano que me contou, eu não falei nada. Irmãos, o preguiçoso, ele quer colher. O avarento, ele nunca dá um presente, mas quer receber presente. O avarento, o murrinha, o mão de vaca, ele nunca investe nele mesmo. Nunca investe nele mesmo. Nós estamos aí, aliás, vou dar uma notícia para você, jovem aqui de primeira mão. Nós estamos maquinando, né? Estamos aí organizando um retiro só para jovem. Só para jovem. Só para jovem. E vai ser em outubro esse retiro. Vai ser numa pousada. Uma pousada simples. Mas vai ter que pagar. Aí alguns jovens falam assim, pastor, pagar? Eu falo, por que você quer de graça? Você vai ter comida, roupa lavada, comida, lugar quentinho, lá em Santa Teresa, comida caseira, ministradores de qualidade. Estávamos pensando até trazer um ministrador do Rio de Janeiro, mas se não tiver do Rio de Janeiro, vai da Serra mesmo. E você não quer pagar? Mas aí você vai conversando aqui, conversa dali, como diz aquele camarada, pá de cá, pá de lá. Pastor, mas ele não quer pagar, mas viajou para não sei aonde, foi não sei aonde, avarento, egoísta, só pensa nele, mas não quer investir nele. O egoísta, ele é assim, ele pensa nele, mas não quer investir nele. E não pode ser assim, querido. Você tem que semear, você tem que colocar semente na sua vida, você tem que colocar semente na sua casa. E uma outra coisa que Paulo chama a atenção aqui, eu quero alertar isso para você. Ele diz assim, olha, nós temos que estar sempre fazendo bem, principalmente aos irmãos da fé. Irmãos, quando você resolve caminhar com Jesus, quer queira, quer você não queira, você entra numa família, a família de Deus. Pode até ser que você não goste muito de mim, pode até ser que você seja loiro, alto, de olhos azuis, e eu quase pretinho, baixinho, mas eu faço parte da sua família, filho. Então, se você tiver que escolher entre você investir nos fora da sua família de fé,
esse texto diz que você tem que investir na sua família da fé. Durante muito tempo, eu investi no ministério fora da igreja. Ministério interessante, bom, que eu dava a minha oferta, eles mandavam materiais e etc. Só que eu faço parte de um outro ministério que a igreja faz parte, que é o MAP, Ministério que apoia pastores e igrejas. Esse ministério tem os seus líderes, tem os seus gastos. E lá eles ficam gritando, irmãos, gritando para os pastores serem ofertantes. Por quê? A maioria não quer ofertar. Sabe quanto que seria uma oferta por mês para cada pastor? R$10. Isso dá quanto no ano? R$120. E é uma prova. Eu falei, gente, aí eu li esse texto e falei, peraí, eu estou errado. Se eu estou usufruindo desse ministério, não que eu não dava os meus R$10, eu dava. Quando eu tinha minhas reuniões, eu dava. Mas se eu estou pegando essa oferta e dando para o ministério de fora, eu estou errado. Eu preciso investir no meu ministério dos meus irmãos aqui da fé. Se eu puder os dois, ótimo. Agora, entenda bem, como que você pega o seu dinheiro, a sua oferta, você dá para um projeto social de fora, e você tem um projeto social dentro da igreja, você não dá um centavo. Você está errado. É o que a Bíblia está dizendo. Ah, mas o projeto está de fora, é irmão na fé. É, mas você vive em qual comunidade? Você vive em qual comunidade? Eu vou ofertar para o missionário, a igreja tem um monte de missionário. Ah, eu vou ofertar para aquele missionário pobrezinho lá da igreja lá da esquina que não tem condição. Mas vem cá, onde é que é a sua comunidade de fé? É aqui. E tem um outro problema. Esse texto também, ele expande para as famílias. Você, querido, que é marido, que é pai, que é filho, você tem que investir na sua casa primeiro, para depois você investir na casa dos outros. Tem gente que eu tenho um irmão, se eu estava falando para um discípulo meu, eu tenho um irmão mais novo, que eu não sei se ele está vivo, eu não sei se ele está morto. Por quê? Ele sempre foi excelente para as pessoas de fora, mas para dentro de casa era uma prova, era a ovelha negra, era complicado. Para os de fora, que menino bom, uma joia, mas dentro de casa, tanto é que ele sumiu, não dá notícia, nem para a mãe dele ele dá notícia. Não adianta, você dentro de casa tem que investir dentro da sua casa, depois você investe lá no de fora. É muito triste você ver esses casos, pessoas que andam com Cristo, investem lá fora, investem na casa do outro, o irmão está precisando disso, ele dá, o irmão está precisando comprar aquilo, ele ajuda, mas dentro da casa dele, você chega lá, lâmpada queimada, está tudo estourado, está errado isso. Tem gente que vai na minha casa e fala assim, ainda bem que o senhor cuida da casa, né? Não é que eu cuido, é minha obrigação. Você chega na minha casa, tá vazamento, tem aquilo outro, aí vem no meu gabinete, na minha igreja, está tudo do bom, do melhor, estou investindo mais na minha igreja, estou investindo na casa do irmão e não estou investindo na minha casa. Não estou falando que você tem que desviar o seu dízimo e a sua oferta para a sua casa, aí você está semeando maldição na sua vida. Mas eu pego o dinheiro que eu poderia investir na minha casa e dou para outra pessoa. Está errado. A Bíblia diz, na medida do possível, nós temos que fazer o bem para todo mundo, na medida do possível. Mas na medida que eu não posso, qual é a minha prioridade? É a minha casa. A minha prioridade são aqueles que convivem comigo. Não dá para você fazer assim. Eu vejo aqui na igreja, uma coisa linda que eu vejo na igreja. Quando nós vamos fazer retiro, irmãos, talvez você não sabe disso, mas as pessoas que trabalham conosco, elas não recebem. Elas não recebem nada para trabalhar. Elas dão o carro delas, combustível delas, o tempo delas, o sono delas. Tem irmãos assim, quando passado teve um irmão aqui da igreja que ele deu o caminhão para nós, falou, pode usar à vontade, nós não pagamos um centavo de combustível. Isso é uma pessoa que está semeando. São pessoas que gostam de semear. Essas pessoas vão colher a 100 por 1, irmãos. Vai colher muito. Porque está fazendo a semeadura certo. É a quarta coisa e última coisa, querido, que eu quero trazer para você e para mim nessa noite, uma revelação de Deus para a sua vida. Uma revelação de Deus para mim e para você. Quando Paulo fala aqui que nós temos que semear, quando ele alerta para nós que aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, Paulo está dizendo aqui que independente da quantidade do que eu semeio, independente da quantidade de sementes,
a colheita sempre vai ser maior do que a semeadura. Sempre a colheita vai ser maior do que a sua semeadura. Sempre o que você vai colher é muito maior do que a sua semente. Mas a questão é, você está semeando? A questão é, você está realmente colocando a semente no lugar certo? A lei da colheita não é apenas uma questão do que a pessoa colhe. A lei de colher não é só o que a pessoa vai colher, mas colher o que semeou. Eu semeei uma semente, eu vou colher uma semente. Uma semente ruim ou uma semente boa? Não é isso a lei da colheita. A lei da colheita, ela será sempre maior do que aquilo que você semeou. Semear não é você poupar. Semear não é você fazer uma poupança. Poupança você vai guardando para lançar mão quando você precisar. Semeadura você lança, semeadura você dá, semeadura você vai distribuindo, semeadura você vai deixando. Não tem como você dizer, nesse tempo eu vou colher, nesse tempo eu vou lá e lanço mão, quando eu precisar eu pego como na poupança. Não é assim. Semeadura, você não sabe quando você vai colher, mas é certo que você vai colher muito mais do que você plantou, principalmente quando se trata de coisas do reino de Deus. Principalmente quando você semeia na vida de ministros, principalmente quando você semeia na vida de igrejas, principalmente quando você semeia no reino de Deus, sua colheita sempre vai ser muito maior. Em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala a parábola do semeador, lá no verso 8 ele diz que a semente que caiu em boa terra, ela frutificou, ela deu uma boa colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Uma semente, a semente. Ele não colocou as sementes. Ele disse semente, porque ali não está falando de quantidade só. Ele está falando aonde você semeia. Boa terra. Hoje nós almoçamos com um camarada que é judeu não praticante. E aí ele estava questionando essa questão de igreja, né? Porque a igreja fala certas coisas, falando de dinheiro, né? Aí eu falei com ele assim, olha aqui, essa questão é muito particular da igreja, porque quem entrega dízimo na igreja, quem entrega oferta para a igreja, não é porque o pastor manda, é uma questão de fé, é uma questão de crer, Eu tenho dito isso aqui na igreja, falo sempre para os meus meninos, para os jovens, quando eu estou ministrando para eles, quando se fala de dinheiro, e você sabe disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de olhar nos seus olhos e falar de dinheiro na vida dessa igreja. Falei para ele lá, a minha igreja não tem esse problema não. Não temos essa vergonha, esse medo, porque nós sabemos o que temos ensinado para o nosso povo. Quem semeia, colhe. Não é porque está semeando aqui. Tem pessoas aqui que são de outras igrejas, que de repente estão nos visitando hoje. Lá na sua igreja, querido, se você semeia lá, você está semeando uma terra boa. Independente da quantidade que você semear, você vai colher muito. Porque isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero pedir você para fechar seus olhos, baixar sua cabeça e pensar um pouquinho nesse texto. E pensar naquilo que Deus quer que você faça. Na semana que vem, querido, pense nisso. Eu quero levar uma semente naquela igreja. Quero levar minha fruta como uma semente no reino espiritual. Como uma semente que eu estarei plantando no reino espiritual. Você que vai escolher a semente. Na sua vida cotidiana, você tem que começar a escolher melhor as sementes. Você precisa escolher melhor o que você está semeando. Você precisa entender que tem que continuar semeando, porque a colheita vai ser abundante. Você não pode perder as oportunidades de semear. Irmãos, eu sou uma testemunha, eu sou um privilegiado de estar numa igreja como essa. Porque olha, o que eu tenho de pessoas nessa igreja que semeia na minha vida é uma coisa incrível. Eu tenho famílias nessa igreja que semeia na minha vida de uma maneira tão graciosa, de maneira tão bondosa, que eu fico espantado como que Deus faz as coisas. E geralmente essas sementes que essas pessoas plantam na minha vida, e eu estou falando com você, é de tudo mesmo. Tudo, é dinheiro, é presentes fora de época, é pessoas que semeiam sobre nós. Teve um irmão uma vez que eu estava sem carro, estava de férias, ele falou, não pastor, fica com o meu carro. Fiquei quase um mês, 20 e poucos dias, com o carro do irmão, bati com o carro do irmão, matei um cachorro, estraguei o carro do homem, falei, misericórdia, falei, agora dancei. Chegou para mim, de forma nenhuma, só vai pagar. Isso é semear, irmãos, isso é semear.
E eu creio que essas sementes têm frutificado na vida deles e na minha vida. Na minha vida. É antiético citar nomes, mas tenho muitas famílias, irmão. Às vezes teve tempo na minha vida em que eu ia sair de férias, eu não tinha dinheiro para tirar férias. Irmãos vinham, sabiam que eu gostava de acampar, me levavam para acampar. Eu e meus 2 barrigudinhos e a minha mulher. Irmãos, ficava lá 10, 15 dias, eu não pagava nada. E eu preocupado, semeando na minha vida. Semeando. Hoje, graças a Deus, nas últimas férias que eu tive, eu pude receber famílias nas minhas barracas. Porque eu aprendi com eles. Eu ensinei, eles me ensinaram que nós temos que semear. Nós temos que semear na vida das pessoas. Nós temos que semear coisas boas. Nós temos que devolver as pedradas com sementes que frutificam. Eu sei que às vezes é difícil para você e para mim também. Para mim é muito difícil, principalmente com esse temperamento sanguíneo. Mas eu tenho que aprender com Deus, que eu tenho que começar a semear melhor. Eu quero aprender a semear mais, irmãos. Quando a gente fala de semear, não entenda que é só financeiro. Não é isso que o texto está falando. Não é só isso que o texto está falando. Semear é você semear também um ombro. É você semear seu companheirismo. É você semear sua fidelidade. É você semear sua confiança. É você semear a sua casa. Entende? A pessoa sabe que lá ela tem um abrigo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, tomando um café com ela. Ela falando, você tem vários amigos na igreja. Eu falei, é verdade. Pessoas que eu posso sair daqui, ir para a casa dele e falar, posso ficar na sua casa hoje que eu estou tão cansado, não quero ir para casa, precisando ficar num lugar diferente, e vão me receber. Não porque eu sou pastor, mas porque eles aprenderam a semear. A semear. É tempo de nós aprendermos a semear na vida uns dos outros. É tempo de nós aprendermos a semear na vida da nossa igreja, do nosso povo, da sua célula. É tempo de nós entendermos que se nós queremos colher uma transformação de mente, temos que começar a semear mudança de mente. Mudança de mente, de atitude, deixar as coisas velhas para trás. Começar a encher a mão de sementes novas, sementes frescas, sementes que vão com certeza, vai brotar muito. Eu quero convidar você que está aqui hoje, e de repente está precisando mudar as suas sementes. Não estou dizendo que você está semeando pecado, não estou dizendo que você está semeando discórdia, absolutamente. Eu estou dizendo para você que quer crescer na semeadura, seja ela financeira, seja ela relacionamento, seja ela confiança, seja ela um braço aberto, seja ela a companhia. Quantas pessoas na igreja estão precisando de alguém para semear companhia? Hoje nós demos carona a uma pessoa crente, mora sozinha, mora num apartamento muito bom, mas é sozinha. Uma pessoa dessa precisa de alguém para semear companheirismo, semear amizade. Nessa noite eu quero chamar você que está aqui e gostaria de melhorar esta área de semeadura na sua vida, para vir aqui na frente, ficar aqui de pé ou se ajoelhar. Eu vou pedir os obreiros para estarem com óleo, com azeite, para semear você um sinal, como disse Joel no capítulo 2, como se fosse uma chuva seródia, uma chuva temporã, para fazer com que essa semente que você quer tanto, essa semente que você quer tanto, comece a brotar mais e mais e mais na sua vida, e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Quanto mais você semear, nunca se esqueça disso, independente da quantidade que você semear, a colheita sempre será maior do que você semeou. Sempre eu e você vamos colher mais do que semeamos, pelo menos, conforme os textos bíblicos, pelo menos 30 vezes mais, pelo menos 30, 60, 100, é o que diz os textos sagrados. Se você quer isso, como eu quero, vem aqui na frente, nós vamos ungir você. Os obreiros estão no azeite na mão. Amém? Vem cá, queridos. Como eu sou o pastor, vocês vão me ungir primeiro. Me unge aqui primeiro, como sinal de prosperidade. E logo em seguida eu vou estar orando, você vai estar ungindo a igreja, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser sementes, queremos ser semeadores, queremos espalhar mais a boa semente. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor para encher o nosso alforje de sementes do céu, Senhor. Mas nós queremos também aqui na terra
no meio das pessoas que vivemos, na nossa célula, no nosso ministério, na nossa igreja, no meio do nosso povo, na comunidade. Senhor, queremos pegar sementes e lançar no coração das pessoas, a semente da amizade, a semente do bom relacionamento, a semente, Senhor, da vida da paz. Senhor, me ajuda o meu irmão a semear na casa dele, a semear unidade, a semear respeito, a semear alegria, a semear disciplina também, aqueles que são pais, a semear respeito e honra, aqueles que são filhos. Senhor, muitas vezes nós temos desperdiçado, jogado fora algumas sementes que o Senhor tem nos ensinado a plantar, e nós não temos plantado a semente da honra, não temos plantado a semente da submissão, nós não temos plantado a semente, Senhor, do temor. Meu Deus, falamos aqui dessas coisas que estão se tornando comum na sociedade, como por exemplo os DVDs, os CDs piratas. Meu Deus, isso está se tornando algo que nós como servos estamos entendendo que é comum e não é comum. Meu Deus, ajuda-nos a entender que isso são semeaduras malignas. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda o meu irmão a semear mais amizades, a semear mais a palavra boa, a palavra de crescimento e não de malícia, a semente da palavra de edificação e não de crítica, de maledicência. Senhor, no livro de 1 Samuel, fala da história de um homem chamado Doeg, um homem que semeou a fofoca na vida de Davi, um homem que semeou a fofoca na vida do sacerdote da época, e toda a família sacerdotal praticamente foi morta, a cidade foi morta, por causa de uma fofoca de um homem chamado Doeg. Deus, que semente maligna, que semente perniciosa, que semente demoníaca. Senhor, tira essa semente do nosso alforje, joga fora. Nós queremos a semente da amizade, a semente, Senhor, da palavra boa, a semente do elogio sincero, a semente do sorriso, a semente do abraço, a semente da palavra boa, a semente da palavra que enche o coração de alegria. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos fora, lançamos, tiramos, arrancamos do nosso alforje essas sementes que estão apodrecendo, e queremos lançar semente que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, querido. Você pode ficar de pé? E aqui mesmo em pé, no seu lugar, nós vamos encerrar o culto. Encerrar o culto e pedindo a você para que amanhã, escolha uma área que você não está semeando a boa semente. Semeie. Não sei qual uma área que você entende que você precisa semear, não está semeando faz tempo, ou parou até de semear. Era uma pessoa que abria casa, uma pessoa alegre, recebia as pessoas, está tão fechado, não aceita ninguém, está ficando solitário, está se fechando no seu mundo. Liga para alguém amanhã. Se essa é uma área que você precisa mexer, liga para alguém, chama para sua casa. Sabe, de repente você não tem nada lá, tem um biscoito creme com suco de caju, tá bom. Fala, eu só tenho isso. Quem sabe essa semente chega lá com presunto, queijo, pãozinho integral, pãozinho light, o pãozinho normal. Se você me chamar, eu não vou levar o pãozinho light, eu levo o normal, tá bom? Mas amanhã eu tenho reunião de presbitério, então não me chama não vale chamar pastor. E ore por nós, teremos uma reunião de presbitério amanhã o dia inteiro. Ore por nós amanhã, amém? Quem sabe até essa semeadura da oração pelos irmãos, pelos outros, não está faltando na sua vida, amém? Estende sua mão para frente. Queremos lançar mais uma semente sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante a sua face e te dê a paz. E que a sua mão, como a minha mão está na frente assim, o Senhor possa colocar sementes do reino espiritual. Sementes que talvez você nunca plantou, mas eu quero, como profeta de Deus, clamar nesta noite ao Deus que está neste lugar, para colocar na sua mão aí uma semente espiritual, uma semente do alto, uma semente sobrenatural sobre a sua mão. Eu profetizo hoje que Deus vai colocar na sua mão uma semente diferente, uma semente que vai gerar
frutos e mais frutos no reino espiritual, na vida eterna. Eu quero profetizar que Deus vai lançar sobre a sua mão sementes que você talvez nunca experimentou. Eu profetizo isso nesta noite, simbolicamente nesses irmãos que estão na frente, eu simbolicamente como você que está aí, irmão, na cadeira, eu quero declarar e profetizar que coisa nova Deus vai colocar na sua mão, coisa que você nunca imaginava fazer. Eu quero declarar que Deus vai colocar na sua vida, e você vai colocar na vida do outro, que vai aprender com você e colocar na vida do outro, que vai aprender com você que ensinou o outro para colocar na vida do outro. Eu declaro isso sobre a sua casa, eu declaro isso sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira, sobre o seu ministério, sobre os seus relacionamentos, seu casamento, sobre você que quer namorar, quer casar. Eu declaro uma semente que vem do alto, um rapaz crente, servo de Deus, uma moça temente a Deus, uma moça que se dobra o joelho porque ela quer um casamento próspero diante da presença de Deus, uma semente de santidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vá em paz, querido. Não esqueça, semana que vem, trazer alguém e trazer pelo menos 2 ou 3 frutos com semente. Vamos fazer aqui algo extraordinário da parte de Deus. No final do culto aqui, para você que está saindo lá fora,